Boa tarde, radionautas aqui da On Web Rádio. Começando mais um Conexão Entrevista, hoje com a participação muito especial de Edna Mota, que é redatora, é profissional, trabalha em home office, ou seja, trabalha em casa, escreve vários textos para muitas empresas aí do Brasil todo, e ela atua num nicho bem específico, que qual é, Edna? Copywriting. Pois é, quem sabe falar, melhor deixar quem sabe falar, falar. E para quem não sabe, isso é o que é, mas é uma sigla em inglês, né, publicitária, e são textos focados em vendas, ou seja, a Edna é especialista em contar sua história, em transformar textos em vendas, né? Textos que vendem. Ela é especialista nisso e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa profissão, sobre os desafios de trabalhar com textos e escrever bem um texto para vender um produto ou uma marca, seja qual for o objetivo do cliente, e associado à rotina de trabalhar em casa, né? A Edna tem esse desafio de trabalhar em casa e ser mãe ao mesmo tempo, né, Edna? Antes de tudo, eu quero te agradecer, viu, Edna, pela tua participação, pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é super completa, cheia de compromissos, mas você arrumou um espacinho para falar conosco aqui, com os nossos radionautas da On Web Rádio. Muito obrigado, viu? Obrigada eu, boa tarde Zé, boa tarde a todos. É sempre um prazer participar aqui com vocês pela segunda vez. Eu gosto de acompanhar as entrevistas lá pelo Instagram, pelo YouTube. Gosto Legal. do programa Conexão. Bacana, muito obrigado, viu? E, Edna, para começar, explica um pouquinho para nós o que significa esse termo copywriting, né? É isso? Copywriting, né? É uma sigla em inglês, nada mais é do que redação publicitária. Né, eu falo também que eu sou redatora, que é um termo, né, no português muito mais comum para a gente. Sim. No meio do marketing digital, copywriter, ele está mais focado em escrita persuasiva, né, construir narrativas, histórias, para conduzir o cliente a converter numa ação. Tem a questão da redação, com técnicas de SEO, por exemplo, que é mais para o Google encontrar aquela empresa, aquele conteúdo, quando a gente pesquisa alguma coisa. Então, são termos que, no nosso meio, um acaba apontando para um caminho diferente do outro. Mas o copywriter, que é a função que eu tenho hoje, nada mais é do que escrever redação publicitária. Legal. Ver como se fosse os anúncios tradicionais. É que hoje, com a internet, né, tudo mudou. Não é mais só a televisão, né? Que Sim. rádio, claro, né? O rádio, o pioneiro da comunicação. Então, hoje a gente tem muitas maneiras de propaganda, de anúncios na internet. E fazer esses anúncios na internet, escrever, não é simplesmente uma propaganda. As pessoas não querem mais propaganda, tanto que aparece aqueles anúncios de YouTube, né? Todo mundo fica lá no pular anúncio. Pois é. O desafio é fazer, né, o marketing de influência para as pessoas, né, contar histórias, e não que para despertar um desejo, gerar uma conexão no cliente, sem que seja uma propaganda, mas que seja uma história, uma narrativa, e conduzir a venda ou a ação esperada por meio dessa história. Sim, muito bacana. E hoje a gente vê que a palavra ou a escrita, as palavras, ou sejam elas ditas ou escritas, a gente sabe que ela pode conduzir muitas pessoas aí a várias ações, né? Falando especificamente em vendas, quais são os principais pontos assim que você procura abordar quando você está trabalhando, fazendo um trabalho, né, para vender um produto ou um serviço, ou reforçar o conceito de uma marca, por exemplo? Quais são os principais pontos que você procura salientar aí para o teu cliente? A gente, quando fala de copywriting ou de redação publicitária, existe assim um universo muito maior, que é a comunicação como um todo. E na comunicação existem estratégias de comunicação.
tudo é um jogo de narrativas. A gente está vendo hoje um assunto que está muito em alta, é a disputa das eleições presidenciais. E a gente, não é uma venda, né? É um vendedor ali que vai sair, né? Vai ser um ou outro. E, assim, do ponto de vista de analista de comunicação, né, de profissional, o que a gente vê é um jogo de narrativas, né? Convence, conquista o cliente ou o eleitor, aquele que vai ali com as palavras e com aquela conversa que vai conquistar, né? Sim. Sim. Essa é a lógica para tudo, né? Na comunicação. E onde a dor do seu cliente está. Sim. E aí existem várias estratégias. Falando especificamente em venda de produto ou de serviço, ou até de imagem, uma pessoa que trabalha com a sua imagem, como, por exemplo, um influencer, um artista, ou, né, um comunicador, né, que ele não vende um produto, um serviço diretamente, mas pode ser a sua imagem, através da sua influência, né, que ele venda propagandas e as publicidades, enfim. Uhum. Todo mundo vende alguma coisa. Sim. E aí existem esse marketing de influência, que é fazer a conexão com outras pessoas, narrar o dia a dia. Existem os gatilhos mentais. Até nessa narração do dia a dia, quando, né, para ter um êxito, a gente chama de gatilhos mentais. Existem vários. Para citar alguns aqui, da curiosidade, quando a pessoa começa a contar, e aí vai inserindo elementos da história, a pessoa quer acompanhar para saber o que vai desenrolar. Um outro gatilho que pode ser usado, né, por produtos é a escassez, quando fala que, né, pouquíssimas vagas, os 100 primeiros vão ganhar um bônus, né? Então isso ali desperta uma vontade mesmo, nossa, então eu vou comprar logo porque eu quero o bônus tal, que foi anunciado. E aí existem vários desses gatilhos que, a depender do cliente, né, da característica de cada um, né, cada cliente ali, qual a necessidade de cada pessoa, né, que a gente vai aplicar. Como eu citei eleições, o que a gente vê muito é um marketing de guerrilha, que a gente fala, né, um destruir o outro, assim, enfim, né? Então, tudo é estratégia, na verdade. Tudo é muito bem pensado, né? Pelos profissionais que estão por trás da campanha. Sim. Eu imagino que você tem experiência nesse sentido, que por trás de uma campanha, já tocando aí nas eleições, deve existir uma equipe gigante, né, por trás disso, para fazer toda essa narrativa, seja ela de apontar defeitos ou falhas do outro, ou salientar as suas qualidades, né? Aquilo ou as propostas de um candidato. Muito provavelmente existe, né, uma equipe por trás só para cuidar dos textos que os candidatos vão falar, né? Discurso, Com enfim. certeza. E é uma equipe grande ainda. E eu imagino. E, né? Pois é um trabalho que trabalhar com palavras e fazer o que você faz, expressar ou transmitir, aliás, aquilo que o cliente deseja é um desafio, né, Edna? Porque você tem que pegar, capturar a essência daquilo que o seu cliente quer, passar adiante e transformar isso de uma forma que venda, né? De fato. É um grande desafio isso, não é, Edna? Sim, e além de tudo é um relacionamento, né? Não é da noite para o dia. Ah, eu vou escrever uma frase e vou sair vendendo, vou vender minha imagem. Não, é um trabalho a ser, né, construído. É claro que junto, não é só o que fala, é o que faz também, né? Então, assim, aquela pessoa, Pois aquela é. empresa, né, ela tem que ter a comunicação alinhada com as atitudes dela, com o dia a dia, né? Uma loja que é muito bonita no Instagram, por exemplo, né? Tem fotos lindas e a dona da loja, né, faz ali aquele relacionamento e tudo, mas na hora que entrega, às vezes o produto não é bom, né? Ou na hora de atender o cliente, decepciona. Então, é preciso estar em conjunto, tanto Sim.
comunicação, a foto, a arte, aquela produção, o falar, junto com a entrega, seja produto ou seja serviço. E no caso, uma pessoa, né? Um político, um artista, um cantor, ele tem que entregar o que ele se propõe. Então, a entrega do produto precisa estar alinhada com a comunicação, né? Para você vender e entregar, né? Isso garantir a satisfação do cliente. É um processo gradativo de construção, não é do dia para a noite. Sim, eu imagino. E você falando aqui, eu estava pensando como é importante, né, as palavras, né, estarem associadas diretamente ao comportamento da pessoa, às atitudes da pessoa, né? Você falou aí de uma loja, Deus citou um exemplo de uma loja. Você vai lá, bonita, tal, preço bom, tem um produto que você quer, mas quantas vezes todos nós aqui fomos procurar um produto que, por exemplo, é comum, é igual que outra loja vende. Vamos pegar um eletrônico, que aí não depende da loja, eletrônico é eletrônico e pronto. Você vai numa loja, às vezes você paga um pouco mais caro até em outra, por conta dessa questão de comunicação, do atendimento, porque o atendimento em si é pura comunicação, não é? Exatamente. E hoje, com as vendas online, o atendimento ali no WhatsApp, até no Instagram, ou no site, ou por e-mail, também, assim, é chave, porque é o 1 a 1 com o cliente. Então, ali você pode ganhar ou perder um cliente. E aí tudo entra também, técnicas, estratégias de comunicação. E é interessante falar em vendas, porque sabe aquela expressão papo de vendedor? Sim. Quer dizer que ele fala bem, né? Que ele conquista. Então, Pois é realmente isso, assim. Todo mundo tem que ser um pouco vendedor, né? Ter aquele papo de vendedor. Sim, exato. Você falou de atendimento, né, por vários canais. Hoje, uma pessoa que quer focar ou desenvolver um trabalho bem direcionado, amplo, que possa atingir o público-alvo dele, quais são os principais meios hoje que uma marca, uma pessoa tem para usar hoje para oferecer o seu serviço ou seja o que for? Hoje, né, o grande potencial mesmo está nas redes sociais. Redes sociais, né? Serem meios gratuitos, você pode, né, abrir uma conta e se cadastrar e começar a fazer a divulgação. Tem Instagram, tem TikTok, tem Facebook, Twitter, né? E aí cada rede social tem uma característica e a pessoa tem que ver o que mais se encaixa com ela. Tem os sites tradicionais, que ainda são muito utilizados, principalmente uma parte chamada de blog, né, onde colocam os artigos, que ali dá para trabalhar estratégias para ser encontrado pelo Google, e aí assim a pessoa, né, encontrar e ver aquele conteúdo para se tornar referência da empresa. Muitas marcas trabalham assim. Existem também o que a gente chama de página de vendas, que tem sido usado muito por especialistas, que a gente vê muito no Instagram hoje, por exemplo, pessoas que vendem cursos. Existem professores, né? Existem uma gama de profissionais que ensinam, né? Monetizam seu conhecimento, ensinam práticas ou, né? Formam alunos ali para fazer o que eles fazem, ou de estratégia. A gente vê assim em todos os nichos. Sim. Que ensinam, né, mães e pais, curso de sono infantil, por exemplo, né, de gestação. Como eu estou nesse universo, assim, estou sabendo bastante. Pois é. De amamentação. Então, esses especialistas que estão ali no Instagram, que, né, construíram ali a sua audiência, eles fazem essas páginas onde explicam sobre o seu curso, né? Tem os depoimentos de alunos que já passaram. Então, a gente chama isso de página de vendas. Entendi. E aí, basicamente, são nesses... né, aí que a gente... né, o meu trabalho de todo o copywriting também, construir essas páginas de vendas, esse conteúdo para as redes sociais, e também os vídeos, né? Os vídeos que a gente vê o pessoal
que faz essa venda e tudo, né? Roteiro de vídeos. E também redes sociais, até eu fiz uma colinha aqui. Sim. Sites, páginas de vendas, vídeos, e não só para produtos, mas também para imagens mesmo, serviço. Hoje a gente tem muitos influencers, né? Muitos. Pois é. Influencers também para vender as publicidades e construir esse relacionamento com as marcas, porque eles têm uma credibilidade muito grande com a sua audiência, também fazem vídeos, então são esses roteiros. Sim. De páginas de vendas, sites. Isso muito grande, basicamente tudo na internet. Pois é, e isso influencia muitas pessoas, né? Você abre aí o Instagram, por exemplo, às vezes você não está nem procurando nada, porque o Instagram você usa para entretenimento, para várias coisas, né? Para informações, enfim. E sempre rola aquelas páginas de vendas, né? Que nem é pessoas que você segue ou empresas que você segue, mas é mídia, né? Publicitária, mídia paga, né? A gente tem hoje, né, dentro do Instagram, de todas as outras redes, o tráfego pago. Tráfego pago. Propagandas, né? Quando a gente vê tanto stories quanto feed de pessoas que a gente não segue, que tem pequenininho lá em cima, patrocinado. Então, são as pessoas que pagaram para que mais pessoas alcancem aquele conteúdo. Entendi. E aí, porque na verdade, né, rede social, a gente está ali para socializar, ninguém vai ali para comprar. Mas já que a gente está ali, tem uma média de que o brasileiro passa 4 horas por dia na rede social, inevitavelmente a gente realiza compras. Então, no Instagram, quem não está comprando, está vendendo. Pois é. Rede social, assim, que potencializa mesmo os negócios, e com o tráfego pago, com produção de conteúdo, com o marketing de influência, o potencial é muito grande, assim. Mesmo independente de número de seguidores. Eu tenho perfis pequenos de lojas, negócios locais que faturam muito por estar ali na rede social e fazer esse trabalho bem feito. Entendi. Não precisa ser exatamente se você está seguindo ele, né? Como é um tráfego pago, como você explicou, ele vai ser entregue para muita gente, independente se segue ele ou não, né? Às vezes nem conhece, né? Às vezes nem conhece. Aí, na hora de fazer essa propaganda, a pessoa escolhe o público, né? E aí vai chegar ali para aquelas pessoas e elas podem se interessar e se tornarem clientes também. Dentre essas técnicas que você falou, até de melhorar a busca no Google, por exemplo, você falou que a pessoa escolhe aí a região que quer que seja publicado o seu anúncio. Então, tem toda uma técnica, né, para fazer o anúncio. Além de, obviamente, ter um texto bem elaborado, que é a sua especialidade, tem todas as técnicas que você também trabalha, que é para deixar esse anúncio em evidência, né? Existe tudo isso por trás de um bom texto, Sim. né? Especificamente para o Google, é o SEO, que é a sigla em inglês para o Google encontrar, existem as palavras-chave, existem algumas técnicas que tornam o texto mais escaneável, para o algoritmo mesmo encontrar aquele texto e considerar bom para o leitor, como, por exemplo, títulos mais curtos, títulos que já respondem à pergunta, tópicos, né, de 1 a 10 motivos para isso, como fazer tal coisa, são títulos que se assemelham com a pergunta do usuário. E aí, na hora de colocar esse conteúdo na internet, já tem, né, seguir todos esses passos para que ele torne mais amigável do Google. E aí, aliado com o anúncio, é possível escolher exatamente qual público. Então, muitas vezes a empresa, quando ela já é mais consolidada, ela já tem ali a característica do público dela, né? Exatamente quem é o seu comprador. Então, é possível selecionar exatamente se é homem, se é mulher, idade tal, região, e aí atinge exatamente o público que ela está buscando. E isso vai potencializando
né, os negócios e para trazer mesmo mais clientes e aumentar o faturamento. Entendi. Você falando, eu estava pensando aqui, normalmente quando a gente olha no Instagram e vê os anúncios, até os posts que não tem muito a ver com vendas, mas de uma forma geral. Normalmente, aqueles que atraem mais pessoas são aqueles curtinhos, né? Aqueles que, pelo menos a percepção que eu tenho, aqueles que entregam uma informação ou algum dado rápido, né? Fácil de ver, fácil de você visualizar e compreender, né? Isso é uma estratégia também, ou Edna? Isso, assim, desde sempre, sabe? Na TV já é assim. Uma propaganda, por exemplo, na TV tem 30 segundos. Se a gente parar para pensar, 30 segundos é muito rápido. Muito. Telejornal, uma reportagem tem 2 minutos. Então, né, 2 minutos. É muito pouco tempo, mas na TV é bastante tempo, é o suficiente. Sim. Reportagens especiais não passam de 5 minutos, por exemplo, né, com exceções, claro. Sim. Então, na internet, até os stories antigamente, eles tinham 15 segundos. Então, é preciso que a gente, né, tanto como profissional de comunicação, quanto os influenciadores, quanto qualquer pessoa que esteja usando as redes sociais, se tiver essa consciência de que tem que ser rápido e rasteiro, e mesmo quando for um texto maior, um textão, né, a gente fala, ou um carrossel, tem ali estratégias para segurar a pessoa, como um título chamativo, um elemento de curiosidade, um texto construído que faça você querer chegar até o final para saber o que está acontecendo, tipo um final de novela, o que será que vai acontecer? Então, existem, né, não é só escrever ali, né, jogar palavras. Sim. Tem toda uma maneira de construir para prender a atenção daquela pessoa até o final. Hoje, assim, a gente vê no Twitter são 130 caracteres. Então, Tem que ser bem direto, né? tem que ser bem direto e atender todas as expectativas. Porque se a gente ficar só naquela enrolação, encher linguiça, deu 130 caracteres e não falou nada. Pois é. É mesmo treino e técnica para conseguir atingir né, essa comunicação com tão poucos caracteres, ou então, se ele for grande, usar ali estratégias para aprender a pessoa naquele conteúdo. E também, quando a gente vê muito, né, pessoas compartilhando, quando a mensagem, né, faz tanto sentido que, né, compartilha. Então, esse é um dos objetivos mesmo de quem está produzindo conteúdo na internet, sejam empresas ou sejam pessoas. Porque, no final das contas, o que todo mundo quer é aquela atenção, né? E essa atenção, certamente, ela tem um porquê. O influenciador, ele quer ficar mais famoso, fechar mais publicidades. Sim. O artista, ele quer fechar mais contratos. Um dono de loja, ele quer vender mais produtos. Um prestador de serviço, ele quer lotar a agenda dele. Um expert, um especialista, ele quer mais alunos para o seu curso. Então, né, basicamente é isso, assim. Todo é faturar mais. Sim. E, Edna, outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto você falava, além de ter uma boa proposta, né, em termos de venda, de texto, de trazer a ideia ou o produto para vender, agilidade na resposta, principalmente em termos de rede social, é importante também, né? Por que eu pergunto isso? Já aconteceu comigo, por exemplo, de desistir de alguma coisa, porque você pergunta e a resposta vem lá 2 dias, às vezes depois. Ou você pergunta de manhã, que é aquela hora que você está vendo ali. E talvez você esteja disposto a comprar naquele momento. Depois, porque compra tem muito a ver com o impulso também, né? Às vezes você está ali, fala, pô, acho que eu vou comprar, parece ser legal, é chamativo. Ah, depois de 2 horas você já até esqueceu o negócio. Aí que a pessoa responde. Então, essa questão de responder rápido também faz a diferença na hora de vender, não faz, Edna?
Com toda certeza. Muito boa observação, viu? Porque o que a gente falou há pouco sobre a expectativa, a comunicação muito boa, mas a entrega do produto nem tão boa. Nesse meio termo aí, a gente tem o atendimento ao cliente. E se ele for ágil e certeiro, com certeza vai fazer a diferença. Isso é o básico. E pode ser que muita gente, muitas empresas não fazem isso hoje, não fazem o básico. E aí, quando eu falei onde, né, as pessoas podem atuar, quais redes sociais, eu até citei algumas redes sociais, Sim. disse assim que é importante a pessoa, a empresa, escolher qual rede ela quer atuar. Porque não, se você pensar assim, eu vou estar presente em todas as redes sociais, que seja assim, é preciso que ela tenha pessoas ou tempo hábil para estar presente em todas as redes sociais que ela escolheu. Porque se você estar lá na rede só por estar e deixar abandonado, com certeza é pior do que se você não estivesse lá. Pois é. Justamente por isso, por deixar o cliente falando sozinho. E isso é péssimo. Muito. Causa uma má impressão, perde clientes. Então, é preciso mesmo que seja atento, que tenha uma pessoa ali bem atenta e que seja ágil nas respostas. Pode ter também aquele horário de atendimento, né? Durante o dia, horário comercial, mas que esteja explícito, explicando para a pessoa, se a pessoa mandar a mensagem meia-noite, né? Para ela segurar a ansiedade, por exemplo. Pois é. Antes eu deixava o celular no normal, à noite, sem nenhum silenciador. Agora eu já ponho no silencioso, porque vira e mexe, chega mensagem madrugada. Fora de hora, né? Pois é. Então, né, guardado as proporções, né? Pois é. Tirando a brincadeira. Mas sim, é importante mesmo estar bem atento, enxergar a rede social como parte do trabalho, quando assim for, porque o potencial é grande e para quem explora isso bem explorado, realmente está conquistando muitos resultados. Sim, eu imagino. O Edna, e pensando, você falou até em termos de ter um bom papo, você até usou o ditado já conhecido, papo de vendedor, né? Como eu te falei, a gente procura, como usuário comum do Instagram, por exemplo, muito de entretenimento, alguma coisa, ver alguma notícia, algo que você busca, aí aparece lá um anúncio ou coisa parecida. Como você trabalhar numa rede social que as pessoas às vezes olham rápido e não ser aquele chato que fica mandando toda hora anúncios, assim, às vezes repetidos, né? E chegam de uma forma excessiva. Existe alguma técnica por trás disso ou é o bom senso mesmo que rege todo esse mercado, vamos dizer assim? No Instagram, especificamente, nas redes sociais como um todo, a máxima é o conteúdo. Então, ensinar as pessoas, educar as pessoas sobre aquele seu nicho. Então, você dá informações, né, você abastece a sua audiência com informações, e aí você vai criando um relacionamento com ela, para que quando, né, essa pessoa estiver procurando um serviço, ela vai lembrar de você. Então, na rede social, é basicamente a influência mesmo. Por isso que não pode postar um dia e sumir, porque é um relacionamento. Legal. E aí é construído assim, porque quem faz sua propaganda, certamente, né, propaganda de cartaz mesmo, é até bem pouco que existe, mas ainda existe, né, que a gente Sim. tem de tudo, né? É verdade. Então, é preciso criar esse relacionamento, produzir conteúdo, ter uma constância, ter uma frequência, né? Tanto de... e aí vão existir pilares, são tipos de postagem. Porque tem postagem de conexão, que vai conectar com o público, que conta a história. Tem postagens que a gente chama resolução, que explica o porquê do seu serviço, como fazer isso, como fazer aquilo. Tem postagens de atração, que são posts, né, com frases motivacionais, com coisas engraçadas, memes.
e tem a postagem de venda, que é oferecer o seu produto diretamente. Mas, você há de concordar comigo que se você segue uma pessoa, se acompanha o dia a dia, um pouco ali dos bastidores, de como é feito, né, aquele trabalho, seja uma loja, seja um influencer ou uma pessoa pública, né? E aí, quando ela oferece um produto, você está muito mais propenso a comprar dela do que de outra pessoa que só faz uma propaganda. É verdade. Sociais, basicamente, é esse marketing de influência, trabalhar essa questão do dia a dia mesmo e de conteúdo. Entendi. O Edna, e também, olhando um pouco para a rede, ou para uma rede mais corporativa, que no caso é o LinkedIn, né? Acho que talvez seja a única, não me vem à mente outra. Você também faz aquele texto de apresentação para o seu cliente, né? Se alguém quiser te contratar, por exemplo. O Edna, dá um up no meu perfil, por exemplo, e passa as informações sobre a atividade dela, você também faz esse tipo de venda, né? Apresentação do cliente. Sim, eu, né, como tenho uma formação em jornalismo, já trabalhei em vários canais, já trabalhei em TV, em assessoria. Eu tenho, assim, posso dizer, um currículo, né? Então, eu consigo fazer. Até estou lá no LinkedIn, é uma rede social que eu entro menos, e eu vejo que tem muitas pessoas que produzem conteúdo diário por lá. Artigos, comentários sobre a empresa, o dia a dia mesmo do seu trabalho, como elas... Sim. E é uma rede com grande potencial também. Muitas pessoas recrutam por lá, né? Muitas empresas recrutam. Então, quem quer, assim, né, escalar de carreira, fazer contato com pessoas ali do mesmo nicho, até comprar. Sim. É uma rede social com muito potencial. E sim, fazemos todo tipo de texto. Que legal. Então você pode pegar o perfil se você tiver você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Depois no finalzinho vou deixar aí os contatos da Edna, vou deixar o Instagram dela e os contatos para que você encontre e contrate o serviço dela, por exemplo, por uma descrição adequada da tua função, do teu cargo, enfim, ou daquilo que você quer vender e mostrar para os seus clientes. Ed, a gente vai sair para um intervalo rapidinho. A gente vai e já volta. Você que está nos acompanhando aqui, fica conosco, que é bem rapidinho. A gente vai, daqui a pouquinho está de volta. Um Web Rádio, está todo mundo ligado. Olá, Radionautas, voltamos aqui com o nosso Conexão Entrevista e hoje recebendo a Edna Mota, editora, redatora, jornalista, copyright, é isso? Falei Isso certo? mesmo. Copyright, exatamente. Nos dando aí o privilégio de conversar com ela hoje um pouco sobre comunicação e uma boa escrita, né? O quanto uma boa escrita pode vender um conceito ou um serviço. O Ed, eu queria perguntar para você, em termos de seguidores, que dicas você pode dar para os nossos radionautas para aumentar aí o número de seguidores, que eu acho que é um grande desafio, né? Nas redes sociais, para quem trabalha diretamente na rede. O que pode ser feito hoje, uma das ferramentas que mais entregam conteúdo no Instagram, por exemplo, é o Reels, que é aquela ferramenta de vídeo. E aí fazer conteúdos de atração para realmente atrair pessoas diferentes. O que é esse conteúdo de atração? São frases motivacionais, opinião, frases até polêmicas, trechos de entrevista. Aí vai depender, por exemplo, do nicho. Se for a rádio, por exemplo, trechos de entrevistas ali de 30 segundos ou de até 1 minuto, que aquela fala chame atenção, que desperte o interesse na pessoa querer assistir. Alguns perfis de podcast já fazem isso. Pega um trechinho de entrevista e solta ali de 30 segundos. Aquilo pode alcançar muito mais pessoas, né, na rede social e trazer novos seguidores. Outra forma bastante eficiente de aumentar o público é fazer collabs, posts colaborativos. A audiência de uma pessoa puxar para outra. Como vocês entrevistam bastante pessoas públicas do meio,
fazer posts em conjunto com essas pessoas, né? Tem até lá uma modalidade, post colaborativo, que é quando aparece nos dois perfis. E aí a audiência daquela pessoa também vai ver, né? Vai trocar ali, vai ser uma via de mão dupla. Um vai ver e isso pode chamar atenção. As marcações também, Entendi. né? Essa colaboração entre parceiros. E outra questão é o tráfego pago, né? Fazer propaganda ali para o seu público específico, justamente para atrair mais pessoas. Entendi. Isso dá resultado, então ajuda, né, a Sim. aumentar o número de seguidores, o número de pessoas que acompanham. Isso vale para tudo, né? Para Instagram, para YouTube, enfim, para todas as outras redes também, né? Sim, são os caminhos possíveis para se trabalhar dia a dia e conquistar um pouquinho cada dia. Legal. E é muito esse negócio de tráfego pago está sendo cada vez mais utilizado, né, para que as pessoas consigam atingir mais seguidores, né? Tenho ouvido muito falar sobre isso, né? Sim, é um caminho que está crescendo, porque como vão aumentando as possibilidades, né, muitas pessoas, aí quem paga aparece primeiro. Mas Entendi. antes de pensar em fazer esse tráfego pago, é preciso que o perfil da empresa ou da pessoa esteja bem estruturado, com conteúdos de valor, conteúdos bons, com boas fotos, se for produto, né, com todas as informações, para você não perder essa pessoa que clica e vai lá e pode falar assim, mas né, não tem nada a ver, eu vou embora. Então, é preciso, né, que as duas pontas estejam bem conectadas. Entendi. Fazer o tráfego pago é fazer um trabalho bem feito de conteúdo para que quando a pessoa clique e chegue lá, ela realmente queira ficar, e não ir embora sem seguir ou sem escolher. Sim. Sim. E por falar em conciliar as coisas, já indo para o final, que eu sei que você tem compromissos aí, quais dicas você poderia dar para as pessoas, os profissionais liberais, que trabalham em casa, por exemplo, principalmente as mamães, né? Você é um grande exemplo disso. Você tem duas crianças aí pequenas, né? E concilia toda essa demanda que você tem muito grande da parte profissional, de seus clientes, fazendo contatos a todo momento com a questão das crianças, né? Quais são as principais dicas para que você consiga montar uma agenda aí produtiva durante o dia, né? E também dar conta de ser mãe, né? Que é um papel também que não é fácil, né, Edna? Hoje eu até escrevi no meu Instagram, assim, eu queria chorar, mas não dá tempo. Dá um pouquinho do que É bem por aí, né? Mas, assim, na verdade, só é possível com rede de apoio, né? Com escola, com, né, o pai das crianças, avó, tia, babá. Então, é preciso estabelecer um horário. E mesmo trabalhando em casa, tem que ter uma mentalidade de que você sai para trabalhar, né? Que você sai do seu Sim. ali de casa e vai assumir uma agenda. Então, é ter muito claro e um combinado, né, com as pessoas na casa desse horário, né, de tal horário, cumprir aquela demanda e, às vezes, abrir mão de algumas horas de sono. Eu imagino. Então, assim, são combinados mesmo. Não é fácil, mas é a realidade de muita gente. A única diferença é que, ao invés de ir trabalhar em algum lugar, eu entro aqui no meu escritório e fecho a porta. Entendi. Assim como é difícil, é um desafio para mim, é para todas as mães, eu tenho certeza disso, e a rede de apoio ajuda muito. Eu imagino. Precisa de uma estrutura bem elaborada, né? Para que você possa dar conta de tudo. Trabalho e de casa, né? Principalmente porque você trabalha em casa, né? Sim, alguma coisa fica, né? Mas a gente vai tentando. Faz parte, né? Né? Faz parte. Pois é. Pessoal, nós chegamos aí ao finalzinho da nossa entrevista. Tenho certeza que você que está nos acompanhando aqui deve ter gostado demais. E, Edna, mais uma vez te agradeço muito pelo apoio, de estar conosco aqui hoje, nos prestigiar com a tua participação, mesmo com essa agenda toda corrida que você tem para atender seus clientes. Você reservou esse tempinho para falar conosco aqui. Muito obrigado, viu? Sucesso aí para você. E conta conosco aqui da Web Rádio, estamos sempre à sua disposição. Foi uma honra poder conversar com você. Eu que agradeço o convite,
É sempre um prazer participar com vocês. Muito obrigado. Então, Legal. E, pessoal, eu vou deixar aqui agora para você acompanhar a Edna, o Instagram dela, os contatos dela, e não perca tempo, não segue a Edna Mota aí, que você vai ter muitas dicas, ela publica várias dicas do dia, no dia a dia, né, para que você se comunique bem e venda mais usando as suas palavras, usando textos vendedores. Pessoal, um grande abraço e até o próximo programa. On Web Rádio, tá todo mundo ligado.